Então, nesse exemplo aqui, para determinar o intervalo de confiança para a média populacional. Então, pede para determinar IC, intervalo de confiança, de 95%. Então, nós vamos ter 95% de confiança no nosso resultado para a média da população, com os seguintes dados. A média da amostra é igual a 20, o desvio padrão populacional é conhecido e é igual a 3, o número de elementos da amostra é 10 e essa amostra foi feita com reposição. Então, aqui no canto esquerdo nós temos todos os dados. O intervalo de confiança de 95%, então dividido por 100 é 0,95. 1 menos alfa é o nível de confiança que nós vamos obter nesse resultado. Então, nosso nível de confiança é 0,95. A fórmula para determinar o intervalo de confiança para a média, parte da média amostral, somando e subtraindo o erro máximo da estimativa. E o erro máximo da estimativa é dado pelo valor do Z crítico, ou seja, nós vamos consultar a tabela da curva normal padrão. Como nós vamos chegar nesse valor de Z? A partir do nível de confiança de 0,95. Vamos analisar aqui a nossa curva. Nós queremos um intervalo de confiança de 95%. Então, a área entre esses dois pontos aqui é de 95%. Para poder encontrar os valores de Z crítico, por isso ZC, porque é o valor que vem da tabela, nós vamos dividir essa área por 2 para obter o valor de 0 até esse ponto. 0,95 dividido por 2, 0,475. Procurando na tabela, no corpo da tabela por esse valor, nós vamos achar o valor de Z correspondente, que é 1,96. Positivo e aqui menos 1,96. Esse é o valor que vai no lugar do Z crítico na fórmula. Então, substituindo lá os valores. Média da amostra, igual a 20. Mais ou menos o valor de Z crítico, nós acabamos de verificar que é 1,96. Que multiplica sigma, desvio padrão populacional 3, dividido pelo tamanho, raiz quadrada do tamanho da amostra, que é 10. Resolvendo, então, esses cálculos, nós temos 20, mais ou menos 1,96. 3 divididos pela raiz quadrada de 10 é 0,9487. Fazendo esse produto aqui, nós vamos obter 1,8594. Sempre usando a calculadora, pessoal, para já ir treinando. Aqui eu deixei com 4 casas, mas como o valor da média amostral é um valor inteiro, a gente pode deixar apenas com 2 casas após a vírgula aqui. Então, vai ser 20, mais ou menos, arredondando para 2 casas, como aqui é 5, depois é 9, fica 1,86. Montando agora o nosso resposta final. A probabilidade da média populacional estar entre os limites. Agora nós vamos calcular esses dois limites. 20 menos 1,86, que dá 18,14. E o valor superior, 20 mais 1,86, que dá 21,86. Que é igual a 95%, que é a confiança que nós temos. Então, como é que nós podemos interpretar? Com 95% de confiança, podemos afirmar que o intervalo de 18,14 a 21,86 contém a média populacional. A média populacional ela já existe, não é ela que tem que estar contida no intervalo, mas a nossa estimativa que nós estamos fazendo é que tem que ser suficientemente boa, por isso que a gente diz que nós temos 95% de confiança nesse resultado. Pode acontecer, nós estamos admitindo uma margem de 5% de que a média populacional esteja fora desse intervalo. Ela pode ser maior que 21,86 ou menor que 18,14. Por isso que é muito importante o cuidado na hora de interpretar. Nós temos 95% de confiança de que o intervalo estimado contém a média populacional.